Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo, tá? Falando de um assunto que eu já falei para você, tá? Vou falar sobre 3 tipos de fraudes associados com espionagem, magia negra e conspiração, que eu já falei em outros vídeos, tá? Que eu já falo desde 2011, tá? E que também eu coloquei em 2 posts, tá? No álbum Posts Peidofilia, tá? Então vamos lá, 3 coisas que é para mim falar aqui. O primeiro é sobre a farsa, tá, do esquema de proteção para mulheres e crianças. Já falei para você que isso é a maior mentira, tá? Ok? O que acontece é o seguinte: um grupo, tá, de bandidos, tá, que pratica magia negra, tá, que são de direita e de esquerda, financiados por direita e por esquerda, eles estão praticando magia negra em cima de uma mulher. Praticando magia negra em cima dessa mulher. Por quê? Porque essa mulher está se procedendo contra as regras da direita e da esquerda. Ou seja, ela está se procedendo de maneira natural que viola as regras absurdas, tá, do controle da direita e da esquerda. Aí eu vou dar sempre esse exemplo, que é um exemplo comum, tá? Que é quando uma mulher aparece fazendo nude na internet. Qualquer mulher que fizer qualquer tipo de nudez, tá, ou semelhante à nudez, tá, não precisa ser nudez integral. Ela vai ser vítima de magia negra de uma quadrilha de bandidos, tá, esquerdista e de direita, que estão no submundo da espionagem praticando magia negra. Quando ela começar a ter essas sensações, um grupo criminoso vai se apresentar para ela como protetores de mulheres e crianças. E vão dizer para ela, tá, tô só repetindo, tá, e tá no post. E aqui eu vou falar bem rápido para você entender. Vão se apresentar para ela como protetores de mulheres e de crianças. E eles inclusive vão criar uma farsa de uma divisão entre a direita e a esquerda. Ou de uma divisão de 2 grupos, tá? Ok? Talvez eles não vão nem citar diretamente a direita e a esquerda. Ao fazer isso daí, eles vão fingir que estão dando proteção para essa mulher. Só que o que na verdade eles estão fazendo, eles vão parar de praticar magia negra em cima dela. Vão parar. Ela vai continuar fazendo a mesma coisa. Em outras palavras, violando as tais regras. E os caras fingindo que estão dando proteção para ela. Consegue entender? Por quê? Porque as regras não estão sendo faladas para ela. Eles estão dizendo que tem pessoas, presta atenção, os bandidos vão chegar para ela e vão falar assim, ó, sabe o que você está sentindo aí? Magia negra, né? Eles praticam nos olhos, tá? E no cu. Tá? Principalmente quando a questão é inveja, usurpação, tá? Moral, essas coisas, tá? Moralização da inveja, principalmente 50% de conspirações está associado com moralização da inveja, tá? Que na prática é o que? Bandido tem inveja de você, tá? E não quer que você homem se aproxime de mulher, mas isso daí é financiado por direita e por esquerda, pelos grupos milionários, tá? Ok? A misandria, tá? E aí como eu mostro desde 2011, tá? Ok? A misandria, tá? E o adultério de mulher não é uma invenção de bandidos. Os bandidos fazem isso porque eles são invejosos, porque eles são safados, tá? Ok? Eles têm inveja de você. Mas os milionários, as pessoas que têm muito dinheiro, que são da publicidade, da política, tá? Eles também têm inveja de você. Ok? Por causa da moralização da inveja, tá? Então são eles que financiam, tá? Que é o feminismo liberalista, o feminismo conservador, tá? Presta atenção. Isso é assunto exclusivo, tá? Só eu falo disso, tá? Desde 2011. Presta atenção. E aí o que vai acontecer? A tal da mulher vai parar de ser incomodada. E o tal dos bandidos que estavam praticando magia negra e fingindo que estão dando proteção para ela, vão falar assim, ó, você sabe o que era isso aí que você sentia? Magia negra, né? Aí sim, ela vai saber o que é magia negra. Você sabe por quê? Que estão praticando em você? Aí, por quê? São pessoas que veem você quando você está fazendo anúncios, mostrando seu corpo. Tem criminosos, psicopatas, os bandidos vão chegar para ela e vão falar, tá? Ok? Os bandidos, inclusive, sociais. Tem psicopatas, tá? Que estão praticando magia negra em você. Estão se masturbando, tá? E vendo você, olhando para o seu corpo. Então estão gabando o seu corpo e olhando para você, para o seu corpo. E são eles que estão praticando magia negra em você. Em outras palavras, isso é uma mentira, né? Você está vendo a tal da garota, você está se masturbando, tá?
ok? Mas quem está praticando magia negra nela é eles. Eles estão praticando. E eles estão dizendo que é você que está vendo a garota. Para eles criarem uma situação onde eles jogarem, originarem, tá? Um grupo de pessoas para eles destruírem. Aí a tal da mulher vai chegar e falar, é verdade, eu estou sentindo magia negra. Você não está sentindo magia negra? É eles mesmo que estão praticando nela. Aí o que acontece? A tal da garota vai fingir que está sendo, tá? Ela vai, presta atenção, tá? A gente vai usar você de armadilha para pegar eles. Como assim? Só eu falo isso, tá? Para você no mundo inteiro, tá? Nunca vi ninguém revelando. Como assim? Você vai ficar na frente de um aparelho, tá? Quando os caras estiverem vendo você, nós vamos identificar todos os caras que veem você na internet. Vamos destruir, presta atenção, nós vamos praticar magia negra neles, nós vamos destruir eles e vamos até matar eles, para dar proteção para você. Aí, poxa, só que é eles que estão praticando. Eles que praticavam magia negra nela pararam de praticar, ok? Presta atenção. E aí quando a mulher começar a sentir magia negra, quando você acessar os vídeos dela para ver ela mesma, tá, para olhar para o corpo dela, para se masturbar, eles vão dizer que é você que está praticando magia negra nela. E aí eles vão começar a originar um grupo de pessoas que eles estão incriminando e destruindo, usando a própria mulher como isca. Percebeu? Ok? Eu fiz 2 posts falando sobre isso, tá? Ok, você entendeu o esquema? Então, o primeiro esquema, tá, é um esquema, tá, de conspiração envolvendo incriminação, tá, moralização da inveja, tá, uso de mulheres para destruir homens, tá, e uma quadrilha, tá, de satanistas, tá, financiados pela direita, pelo cristianismo, pela religião evangélica, pelo grau Q33, tá, o grau Foringo 33, tá, etc, tá, símbolos de cruz, símbolos de pirâmide, símbolos de compasso. Tá, ok? Pronto. O terceiro esquema é o seguinte, um esquema de domínio de território, tá? Presta atenção que eu tenho o terceiro para falar. Domínio de território com magia negra, que é o seguinte. Quando você vê uma foto, quando você vê um vídeo, tá? Isso, não vejo vídeos não, tá? Ok? Quando você olha, quando aparece no seu computador. Ok? Quando aparece no seu computador, quando você olha, quem colocou essa foto, quem colocou esse vídeo, tá? Ele é um ladrão, tá? Ah, e o que esses bandidos que estão por trás dessas mulheres estão fazendo? O que eles estão fazendo contra esses caras? Roubando tudo. Eles metem a mão, roubam tudo, tá? Ok? Roubando o computador 24 horas, tá? Fingindo que estão dando proteção para as tais das mulheres, tá? Usando elas como isca para roubar. Roubar, fazer fraude e destruir, tá? Destruir a troco de nada, tá? Ok? Para se beneficiarem roubando e destruindo pessoas, tá? Ok? São criminosos mesmo, tá? Presta atenção. Financiados por direita e esquerda. Aí o que acontece? Nesse tal desse esquema, o domínio de território é o seguinte. O que acontece? A foto, alguém colocou a foto, alguém colocou o vídeo, alguém está por trás da foto, alguém está por trás do vídeo. E às vezes o que está por trás do vídeo e da foto é o seguinte. Às vezes está uma quadrilha de bandidos que pratica magia negra. Às vezes está uma empresa milionária da publicidade que você conhece bem. Uma empresa mesmo, uma empresa dessas que você vê de televisão, ou de rádio, tá? Ou de igreja, etc. está por trás. Quando isso acontece, ou seja, quando a tal da foto tem um dono, tem um grupo corporativo, um grupo ideológico, um grupo político, um grupo criminal, que é a mesma coisa, ao ter acessado essa foto aí, você invadiu o território deles. É claro que eu estou falando simbolicamente, são eles que estão invadindo o seu território, tá? Ok? São eles que estão invadindo o seu território, tá? Ok? Eu até já falei. São eles que estão invadindo o seu território. Isso. Eu até já falei para você, tá? Que se uma pessoa coloca um conteúdo na internet, tá? E ele tem como se fosse uma armadilha para poder roubar ou para destruir o que é da pessoa, com doutrinas, com a doutrina de que tu encostou ali, ele pode te roubar. É para você querer colocar isso na cadeia, tá? Quem faz isso, tá? É para você fechar as portas da empresa mais alta que faz esse tipo de coisa. Primeiro, porque eles não estão avisando isso para vocês. Segundo,
Se eles estão colocando de graça para roubar o que é seu, mesmo que eles declarem isso, tá? Colocar eles na cadeia, ok? Tirar isso da internet imediatamente com eles na cadeia, ok? Isso é muito grave. Vamos continuar. Preste atenção. Se você sabe de grupos que têm normalizado esse esquema de domínio de território com magia negra, domínio de território... Estou usando o meu vocabulário para explicar para você. Um esquema de domínio de território com magia negra, domínio de território para espólio, domínio de território para roubar, para fazer fraude, para espionar. Você deveria ter querido eliminar isso daí imediatamente, tá? Tem um Twitter sensacional que eu coloquei aqui para mim pular para o próximo assunto. Então, um esquema de domínio de território, tá? Na internet para destruir usuários, tá? Olha que Twitter sensacional que eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei: assim diz o Senhor. Te afirmo que absolutamente não existe nada que plagia e calunia de plágio que não seja de alta periculosidade. E se depender de mim, qualquer coisa que fez isso, morre. Criminosos, presta atenção, criminosos migraram para a sua vida particular com a espionagem. Você consegue entender? Ó, junte as peças, então vamos lá. Não existe nada que plagia e calunia de plágio que não seja de alta periculosidade. Por quê? Porque tudo que era criminoso, tá? Associado com todo tipo de mal, tá? Se transformou num espolhador de informações a perseguir você com calúnia de plágio e te roubar. E eles migraram, tudo que não presta no mundo migrou para o esquema da espionagem, para a sua vida particular estar espionando você 24 horas. Você consegue entender como é que isso é grave? Ok? Tá? Lembre-se desse Twitter sensacional, tá? Agora eu vou falar sobre a última situação. Abrindo um parêntese, tá? É o seguinte: você não é um retardado suficiente, né, para não entender, tá, que quando, por exemplo, eu coloco alguma coisa na internet, tá, isso é para compartilhar e não para ser roubado, né? Eu não estou colocando meu trabalho na internet para ser roubado, para ser plagiado, né? Para ser inclusive ofendido e usado por quem está me prejudicando. Muito pelo contrário, eu estou colocando de graça, mas para que eu receba dinheiro em função disso daí, que eu promova aquilo que é meu em função disso daí, e que isso daí seja sempre meu. E que eu tenha o direito de não querer que vagabundo que está fazendo mal ao meu trabalho mexa no meu trabalho. Consegue entender? Ok? Isso é completamente irrazoável, tá? Esses indivíduos que fazem isso, tá, estão te roubando e destruindo o que é seu. Espionagem, magia negra e conspiração. Agora eu vou falar sobre um esquema de incriminação que eu já falei, que é o seguinte, presta atenção. Um indivíduo pega um tablet, 24 horas, tá? Ele pega um tablet e fica dando denúncias falsas contra você. Ele fica cometendo crimes fingindo que é você. E então, na mesma hora, dá-se sinal a bandidos. Um indivíduo, tá, que é a associação dos bandidos. Veja que eu falei de direita, de esquerda, de publicidade, de sociais, de empresa, de famosos, associado com toda essa bandidagem aqui. Um indivíduo vai chegar num tablet, seja ele social ou antissocial, vai chegar num tablet, ele vai cometer crimes, ele vai fazer alguma coisa que eles consideram que você não pode fazer, como por exemplo a questão da moralização da inveja. Na mesma hora ele vai dar sinal, vai ser dado sinal para um grupo de bandidos, ele vai fingir que é você. Preste atenção, tá? Ele vai usar o aparelho fingindo que foi você que fez. Então, na mesma hora, os bandidos que estão espionando ele, fingindo que é você, tá? Eles vão dizer: olha, vamos começar a praticar magia negra em cima dessa pessoa por causa disso que ele está fazendo. Os bandidos começam a praticar magia negra em você. Porque quando eles não têm uma razão para incriminar você, quando eles reviram a sua vida de cima e embaixo, tá? E não encontram nenhuma razão, tá? Como sempre aconteceu comigo, tá? Eles têm que inventar. Vão ficar 24 horas fazendo incriminação, praticando magia negra, e o mais absurdo, eles fingem que nós praticamos, nós, o olho do cu, praticamos magia negra nos outros para fazer a segurança. Consegue entender como é que é absurdo isso? Vagabundo dá denúncia falsa,
dá sinal para um bandido que pratica magia negra, praticam magia negra em você e fingem que estão dando a segurança. Ok?